Olá, hoje eu tenho Rafaela Benincasa aqui como convidada. Ela nasceu em Brasília e hoje mora na cidade do México, depois de quase 13 anos passando por Panamá, África do Sul e Suíça. Foi nessa trajetória, especialmente depois de deixar a própria carreira para apoiar a carreira internacional do marido, que ela viveu um dos momentos mais difíceis da vida. Foi desse lugar de perda que nasceu a Monarca, hoje referência em mentoria para mulheres expatriadas que não querem abrir mão dos próprios sonhos. E hoje a Rafa conta pra gente essa virada. Rafa, bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, Maíra, o prazer é todo meu. Obrigada por me chamar. Vai ser um prazer enorme estar aqui. Eu tô bem animada com o nosso papo. Vamos lá, Rafa, antes da Monarca, antes da expatriação, quem era a Rafa que saiu de Brasília para estudar em São Paulo? Nossa, era uma criança, uma adolescente de 17 anos. É engraçado porque eu lembro perfeitamente do momento que meu pai me levou para São Paulo, me deixou. Eu estava morando num flat perto de um cursinho que eu ia fazer para poder prestar vestibular para FGV ou INSPER, que era o que eu queria na época. E aí eu deixei meu pai no aeroporto. Quando eu voltei para o táxi, olhava aqueles arranha-céus gigantes, eu pensava: "Agora sou eu e eu sozinha aqui na cidade de São Paulo". Era uma menina cheia de sonhos, e louca para explorar todo o meu potencial. Era uma menina muito sonhadora naquela época, como sou ainda hoje. Maravilhoso. Bom manter, né, essa característica de sonhadora, seguramente foi super importante para você em toda a sua trajetória de tantas mudanças. Sem dúvida A gente vai nenhuma. entrar em detalhes nessas suas aventuras entre tantos países, assim. Eu estava comentando com você antes que quando eu olhei a sua história e vi por tantos países que você passou, né, e ficando grávida, tendo filho, assim, essa entrevista, assim, vai ser muito interessante. Então a gente vai entrar em cada uma dessas aventuras e todos os aprendizados nesse caminho. Então, ok. Mas você saiu do Brasil em fevereiro de 2014, rumo ao Panamá. O que te levou pra fora e o que você imaginava que ia encontrar do outro lado? É interessante, Maíra, porque quando eu fui para São Paulo, eu fui muito focada para estabelecer minha carreira. A parte profissional, para mim, sempre foi muito importante. E eu era daquelas mulheres que dizia que eu jamais ia abandonar minha carreira por homem nenhum, mas quando a gente cospe, cai na testa. E aí eu conheci o Vitor, me apaixonei, a gente se casou em novembro de 2013. Fevereiro de 2014, ou seja, 4 meses depois, estava eu arrumando minhas malinhas para abandonar minha carreira, abandonar minha família e acompanhar o Vitor na carreira internacional dele. Eh, Foi uma decisão relativamente fácil, porque eu não tinha ideia do que me esperava. E eu lembro que essa história é até engraçada, quando eu estava na terapia e a minha terapeuta falou: "O que que você vai fazer quando você for lá para o Panamá?" E eu falei: "Ué, eu vou chegar lá e me recolocar em uma multinacional e trabalhar". Daí ela olhou para mim e falou: "E se você não conseguir?". Quando ela falou isso, veio tela preta, assim, pane no sistema, porque eu falei: "Não existe essa possibilidade". Mas foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei num país em que eu não conhecia ninguém, eu não sabia falar espanhol, eu não tinha visto de trabalho, e eu também não tinha muito tempo de carreira, né, eu estava formada há 2 anos, 2, 3 anos. Então, a grande verdade é que eu cheguei lá, passei por essa frustração gigante, foi muito difícil eu conseguir me recolocar e depois de um ano que eu acionei toda a minha rede de São Paulo, pedi ajuda de vários amigos, quando eu finalmente consegui uma oportunidade de uma multinacional, na Philips, na época, o chefe do meu marido veio e falou: "Vocês vão mudar mais uma vez". E aí eu nem exerci essa vaga, meu marido falou: "Vamos decidir, enfim". Então, para mim foi fácil tomar a decisão, mas a grande verdade é que eu não sabia o que me esperaria nesse próximo passo. Interessante. É um otimismo ignorante, digamos, né. Exato, que bom que foi, porque apesar de todos os desafios, eu falo sem dúvida nenhuma que foi a melhor decisão que eu tomei para minha vida. Que legal. A gente estava comentando antes de começar aqui a gravar, que a expatriação ela não é fácil. Inclusive, tem muita gente que fantasia que ela é, não sei, um mar de rosas, né, a empresa vai aliás,
tô até pensando aqui uma coisa, Rafa, eu acho que vale a pena a gente explicar o que é ser expatriado. Vamos fazer isso? Explica aqui, porque Vamos. é algo que, né, muita gente talvez não chegue a entender exatamente. Conta, o que que significa eu sou Perfeito. expatriado ou sou esposa ou esposo de um expatriado? Eu nem sei se eu comentei com você ou se você sabe, acho que não, mas eu já até recebi hate, porque eu me refiro muito no meu Instagram, a esse termo, né, expatriada, expatriada, porque a maior parte das monarcas são expatriadas, fazem parte desse público. Então, qual que é a diferença, né, entre imigrante e expatriada? Porque uma pessoa falou: imigrante é o caramba, expatriado é o caramba, você é imigrante". Qual que é a diferença, né? Todo expatriado é um imigrante, mas nem todo imigrante é um expatriado. Então, a gente fala expatriado para as pessoas que mudam de país já vinculados com contratos com multinacionais. Obviamente, a gente sabe de todos os nossos privilégios. Você poder mudar, fazer uma mudança internacional com todo o apoio, com toda a segurança, com toda a estrutura de uma grande multinacional por trás, é incrível. Mas não é porque a gente tem uma série de privilégios financeiros que essa mulher também não vive uma série de dores. Sim, Então, entendo. essa diferença é muito importante entender, porque não é, eh, eu me refiro muito a expatriadas, porque essa é a minha realidade e grande parte do meu público são mulheres expatriadas. E mais especificamente trading spouses, que é o quê? É a mulher ou o homem, né, que deixou o seu país para apoiar a carreira internacional do seu cônjuge. Então você tem o expatriado ou a expatriada que é líder de carreira, e você tem o trailing spouse. E são desafios bem diferentes. Uhum, perfeito. Então aqui, quando uma pessoa é expatriada, estava até comentando com você que foi meu caso quando eu fui para Amsterdã, né, eu fui como expatriada e morei 2 anos lá. Claro que depende de cada empresa, mas em geral, como você falou, você vai, né, o expatriado ele vai vinculado a um contrato com uma empresa, e essa empresa então já está te garantindo obviamente o trabalho, né, já que tem esse contrato vinculado, mas costuma existir um pacote de benefícios para justamente facilitar essa mudança. Aí o pacote pode Exatamente. variar, né, segundo a empresa, mas pode incluir, por exemplo, o pagamento do seu aluguel, do seu seguro de saúde, costuma ter passagens aéreas, também no pacote para você poder visitar a sua família, né, no país de origem. Pode ter também pagamento de colégio, se a pessoa tiver filhos, né, então é É um isso aí. pacote ali, e geralmente a expatriação é um contrato com uma duração determinada, que pode ser renovado, Exatamente. né, mas costuma durar uns anos específicos. Em alguns casos, a pessoa retorna para o país de origem, em outros casos, essa pessoa acaba virando empregada local, e aí existe uma mudança ali do contrato, né, para emprego local, empregado local, ou uma terceira quer se mudar para um outro país. No meu caso, eu retornei para Madrid, depois de 2 anos em Amsterdã. No seu caso, seu marido, vocês estão rodando o mundo, né, foram de um país para outro, que você me explicou que inclusive é muito comum, em empresas grandes, como é o caso do seu esposo. Então acho que a gente conseguiu dar uma, né, uma visão geral do que é expatriação, acho que foi, Perfeito. bacana. Joia. Então voltando aqui um pouco para, né, para essas mudanças que você fez. De lá para cá então você passou pelo Panamá, pela África do Sul, pela Suíça, depois Panamá novamente, e agora México, certo? Que é onde vocês Exatamente. moram atualmente. Já são Teve um 3 desses continentes nessa 3 loucura. continentes e é interessante porque são países com contextos diferentes, né, culturas diferentes, continentes diferentes, como você falou, Total. então é uma experiência muito diversa e eu acho que é muito bonito também, deve ser assim, apesar de todas as dificuldades, a gente vai continuar aqui explicando um pouco todos os desafios que tem, quando você olha pra trás deve ser muito bonito ver tudo que você viveu e tudo que você aprendeu, né, definitivamente quando a gente sai da nossa cidade, e aí também do nosso país, é inevitável você aprender, porque a vida te leva a mostrar que existem outras formas de viver, diferentes da que você estava Perfeito. acostumado, né. E no seu caso, você viu diferentes formas de viver em contextos bem diversos. Mas Eu teve um quero até país em adicionar, Maíra, uma fala. coisa à tua fala que eu acho que é muito importante, as pessoas entenderem. Quando você fala: "Rafa, você, né, aprendeu muito sobre você viveu em diferentes culturas, diferentes universos". E uma das grandes formas de autoconhecimento é você fazer coisas pela primeira vez. Porque muitas vezes, quando a gente está no Brasil e você está ali no piloto automático,
é muito comum as pessoas confundirem costume com preferência. E que as monarcas percebem muito ao longo das inúmeras mudanças? Coisas que elas achavam que elas preferiam, na verdade elas estavam só acostumadas. E de repente quando você é colocada num contexto completamente diferente, você consegue se acessar e falar: "Opa, eu gostei disso aqui, mas eu nunca tinha provado isso aqui". Então, por exemplo, quando a gente mudou pra Europa, a gente morou 2 anos na Suíça, é um estilo de vida completamente diferente do que a gente tinha no Brasil. E meu marido, que achava que ele preferia o estilo de vida do Brasil, ele percebe que de repente ele gosta muito mais do estilo de vida da Europa. Então, quanto mais novas experiências você se expõe ao longo da tua vida, quanto mais primeiras vezes você tem, mais você trabalha o teu autoconhecimento e mais conectado você consegue viver com a tua essência. E a Todo expatriação é um sentido. baita privilégio nesse sentido. Tem alguma primeira experiência, assim, que você lembra que no início foi tipo assim: "Gente, não vai dar certo isso, não vou conseguir", e que depois você já tinha algo como, assim, um costume? Cara, acho que a primeira grande experiência diferente que eu tive foi quando eu mudei pra África do Sul, e lá eu sabia que eu não ia poder trabalhar. Então, quando meu marido recebe a proposta pra África do Sul, a gente senta pra conversar, e a gente já tinha discutido que, né, que a África do Sul, nas taxas oficiais, é mais de 30% de taxa de desemprego, era nula a chance de eu conseguir um trabalho lá, era impossível, considerando as minhas condições. Mas ainda assim alguma coisa me dizia: "Vai". E mudar de país, sabendo que eu não poderia trabalhar, sabendo que a minha carreira ia ter que ficar em stand-by, foi algo completamente novo para mim. Mas no final, o maior desafio da minha vida profissional, que foi não poder trabalhar, se converteu na maior oportunidade da minha vida profissional. Sabe aquela coisa, foi a pior e melhor coisa que me aconteceu, porque foi graças ao fato de eu não poder trabalhar que eu consegui ter o privilégio de investir em mim, de investir em autoconhecimento, de começar a ler muitos livros, de começar a meditar. Corri minha primeira meia maratona, fiz trabalhos voluntários nas favelas de Joanesburgo, fiz vários cursos, desde fotografia à certificação internacional em coaching. E aí, quando eu fiz a certificação internacional em coaching, meu olho brilhou, eu falei: "É isso". E foi a partir dali, do maior desafio, que surgiu a melhor oportunidade para minha vida. Então, sem Interessante. dúvida, essa foi a primeira vez, que transformou a minha vida. E que não teria acontecido se eu tivesse ficado no Brasil. Eu jamais trabalharia com o que eu trabalho hoje, não estou nem falando do nicho, né, mas trabalhar como coach ou mentora, se eu tivesse ficado no Brasil. Muitas portas fechadas, mas que te levaram a buscar outras, né, e abrindo essas novas portas, você descobre mundos que você nem imaginava antes. Exatamente, Maíra. É, E aí, o que eu falo muito, tá, por exemplo, para o meu público, né, a Trading Spouse, grande parte delas acabam não trabalhando, porque não tem visto de trabalho, porque não tem validação do diploma, porque, eh, muda a cada 3 anos, ainda não conseguiu encontrar uma profissão que ela possa exercer, considerando o seu cenário de mudança constante. E o que eu falo muito e bato nessa tecla, que eu acho que é muito importante, é que você não precisa estar trabalhando necessariamente para estar crescendo. Tem pessoas que estão no mercado de trabalho, mas estão estagnadas, e tem pessoas que estão fora de um mercado formal, mas estão criando uma versão incrível de si mesmas. Elas estão evoluindo de diferentes formas, elas estão crescendo de diferentes formas. E quando essa mulher entende isso, ela não deixa essa oportunidade escapar pelas mãos. perfeito. Ô Rafa, você acabou de contar que a África do Sul, esse período, né, de não poder trabalhar, acabou te levando para abrir novas portas, né, e você então tirou a certificação de como coach, e depois acabou montando a Monarca. Qual foi o momento que você percebeu que isso poderia se tornar uma profissão, um projeto profissional? Quando eu fiz a certificação, aliás, eu vou dar um passo antes, tá? Eu fiz um curso de autoconhecimento, e aí nesse curso eu tive uma ideia de
fazer uma pesquisa para todos os meus as pessoas que me conheciam muito bem, para ver como que elas me enxergavam. E aí mandei para minhas familiares, pessoas que trabalharam comigo, grandes amigos, e quando eu recebi as respostas, todas elas convergiam. E as pessoas, o que elas diziam era: "Você é uma pessoa que todo mundo recorre quando precisa de alguma coisa, você sempre ajuda as pessoas, você tem uma energia muito boa, você tem uma escuta muito ativa". E aí quando eu peguei isso, eu falei: como é que eu posso usar esses talentos?". E aí eu tive ideia de coaching, eu falei: "Pô, um bom coach é fundamental ter essas 3 habilidades". Fiz a certificação internacional em coach de uma escola sueca acreditada pela ICF, International Coach Federation. E aí quando eu fiz essa certificação, eu falei: "É isso que eu quero fazer para minha vida". Meu olho brilhava, assim, eu fiquei apaixonada pela certificação. E eu lembro que eu comecei a virar eu não tinha filhos na época, eu virava à noite estudando, comecei a pesquisar, vários materiais sobre tudo relacionado ao autoconhecimento, estudava, li pra caramba. E aí eu pensei: "Agora eu preciso definir meu nicho", porque só quando você tem gente que acha que quando você define nicho você, né, perde clientes, mas na verdade não, eu falei: "Eu quero ser referência em um nicho específico". Eu falei: "Training spouse, mulheres expatriadas". E aí lá em 2018 eu comecei a trabalhar, com mulheres expatriadas, mas de diferentes nacionalidades. Então, tive cliente britânica, suíça, indiana, e foi muito interessante, mas com o tempo, o que que eu percebi? Eu falei: "Cara, por mais que a gente fale inglês, fale espanhol, é diferente você poder se expressar na tua língua materna". E aí foi quando eu optei por focar apenas no público de mulheres brasileiras expatriadas. Então, respondendo a tua pergunta, o momento que eu fiz a minha certificação internacional em coaching, eu já sabia que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, comecei trabalhando como autônoma ali, atendendo, como coach individual, e a Monarca mesmo nasceu esse ano. Ela nasce esse ano com a ideia de ter vários projetos para várias soluções para mulheres expatriadas. Então, hoje eu tenho a mentoria individual, esse ano eu lancei a mentoria em grupo, na verdade no final do ano passado, desculpa, no final do ano passado eu lancei o projeto de mentoria em grupo, por quê? Porque eu percebi que 2 das principais dores dessa mulher é falta de clareza do próximo passo e a solidão. Então, além de tudo que eu trago, que eu aprendi com os melhores do mercado, eu poder unir essas mulheres para a gente crescer juntas, é muito potente também. Então, enquanto a mentoria em grupo, ela é muito estruturada para essa mulher sair com muito mais autoconhecimento, autoconfiança e clareza dos próximos passos, a mentoria individual, ela é totalmente customizada. Cada cliente tem um processo diferente, baseado num objetivo que a gente define, que a gente precisa atingir, para chegar no final a gente ter atingido esse objetivo que essa mentorada definiu. Então tem mentorada que está perdida, tem mentorada que quer lançar a mentoria dela, tem mentorada que quer emagrecer. São os mais diversos objetivos, né. Então mentoria em grupo, mentoria individual, retiro para mulheres expatriadas, a gente já fez 2 edições, fiz em parceria com uma brasileira queridíssima, que é a Roberta Munhoz, instrutora de ioga. E aí esse ano vou lançar também o infoproduto, meu primeiro curso online, e entre final desse ano e ano que vem, um livro, para as crianças expatriadas, contando a história do meu filho. Então o livro que eu gostaria de ter lido quando o meu filho estava vivendo uma dor muito complicada e que muitas mulheres vivem também. Então, a Monarca nasce para abraçar essa mulher expatriada de diferentes formas. Muito E legal. para que ela entenda que ela não precisa abandonar os sonhos dela para apoiar os sonhos do marido. Ela não precisa abandonar os sonhos dela, enquanto ela apoia o marido a conquistar os sonhos dele. Achei muito interessante quando você me contou desse projeto né, do livro. E, né, que são as crianças de terceira cultura, né, seria um pouco a tradução, É, assim, para português. Vamos daqui a pouco entrar, inclusive, falar um pouco sobre isso, mas antes, Rafa, me chamou a atenção você falando o que é que as mulheres o que é que elas apresentam, né, para entrar em contato com você, esses objetivos que cada uma delas tem. O que é que você viu mais em comum entre as mulheres que te procuram, que estão nessa situação de expatriação?
Excelente pergunta, Maíra. Sem dúvida nenhuma, uma dor muito comum dessa mulher expatriada, aí eu tô falando da trading spouse, tá, não a líder de carreira. É assim: "Rafa, eu tô perdida. Eu tô perdida, eu não sei como eu exploro meu potencial, eu perdi um pouco a minha identidade, eu faço, 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 chego no final do dia e sinto que eu não fiz nada". Por quê? Porque essa mulher, ela no fim, é quem dita a dinâmica da casa. Ela é o pilar da casa. Então essa mulher chega, ela tem que organizar a casa, ela tem que dar o suporte para o marido, ela tem que, adaptar os filhos, e aí o marido pega a maletinha e vai para o trabalho. Ele já tem uma estrutura ali rodando, ele vai ter a equipe dele, ele vai ter o chefe, ele vai ter os colegas de trabalho, ele vai ter de certa forma, uma destressurização. Vai ter uma forma de aliviar aquele estresse dele. Aí os filhos pegam a mochilinha e vão para a escola. E essa mulher? Essa mulher se vê num país que não é o dela, muitas vezes que ela não sabe falar o idioma, sem trabalho, sem conhecer ninguém, sem a família dela e sem uma rotina estabelecida. E além de tudo isso, precisando dar o suporte emocional para os filhos, que vão ter os desafios também nessa mudança, dar o suporte para o marido, que obviamente também vai ter os seus desafios, porque, como você disse, né, de todos os pacotes, ninguém é expatriado para um trabalho molezinha. Eles são muito exigidos também. Também é muito difícil pelo homem, e eu tenho plena consciência disso. A grande verdade é que não é fácil para ninguém, nem para a criança, nem para o líder de carreira e nem para a trailing spouse. Mas, de certa forma, o líder de carreira e a criança, eles têm uma estrutura para poder se adaptar. Essa mulher, ela precisa criar dela, ela precisa se reinventar, ela precisa entender como que ela vai, estabelecer a vida dela, porque nada vem pronto, muito pelo contrário, essa mulher tem que criar tudo do zero. Então essa mulher chega para mim e fala: "Eu estou me sentindo sozinha, não sei como é que eu faço agora da minha vida, eu perdi identidade, eu estou, completamente, sem saber para onde ir". Então, a Monarca ajuda essa mulher a poder se acessar internamente, poder mergulhar profundamente para entender quais são os principais valores dela, quais são os principais sabotadores dela, quais que são os talentos que essa mulher tem. Então, a Monarca nasce para permitir que essa mulher aproveite essa oportunidade da melhor forma possível. Porque apesar dos desafios, pode ser também se converter na melhor oportunidade, como foi para mim e como é para muitos clientes. Então eu tenho cliente que trabalhava com RH e abriu a própria empresa de videomaker, eu tenho cliente que trabalhava com finanças, virou consultora de imagem, eu tenho cliente que tinha uma rotina insana e decidiu que não quer trabalhar, que ela vai continuar investindo nela por meio de cursos, por meio de projetos voluntários, por meio de novas conexões. Eu acho que esse ponto aí também é interessante a gente aprofundar um pouquinho, porque assim, você falou lá no início da entrevista, que você quando estava se formando, né, quando se mudou para São Paulo, você jurou para você mesma que não ia depender, né, de ninguém para viver, que queria ter independência financeira, que não ia deixar seus sonhos, sua carreira profissional por um homem, e o destino acabou te levando para isso acontecer. E esse é um elemento que está o tempo todo nessa relação durante a expatriação, existe uma dependência econômica. O que que geralmente acontece, né, nos seus contatos, nas suas clientes? Essas mulheres, que no caso seu são, geralmente é mulher, elas buscam um projeto empreendedor, elas buscam um trabalho temporário, qual é a saída financeira que elas conseguem construir para evitar essa dependência financeira? Ou no caso de continuar com a dependência financeira, como é que é a negociação entre ela e o marido? Excelente pergunta, isso é uma bandeira que eu levanto muito no meu Instagram. Então, Maíra, o que que eu falo muito para essas mulheres, que infelizmente poucas têm essa consciência. A partir do momento que você, como família, seja uma família de um casal ou família com os filhos, tá, vocês decidem deixar o Brasil, porque seja mulher ou homem, tem uma proposta incrível para mudar de país, vocês estão aceitando essa mudança como família. Então o primeiro acordo que precisa ser feito é que não são só os ônus que vão ser compartilhados, mas os bônus também. Então, se essa mulher deixou a carreira dela, deixou a família dela, deixou o país dela, o salário que eles vão receber dessa multinacional não é do homem,
é dela também. Essa receita é dos 2, porque não faz sentido nenhum essa mulher abandonar tudo e ficar só com o ônus. Perfeito, perfeito. Infelizmente, muitas mulheres vão sem esse acordo prévio. E E aí Rafa, na fica numa situação de prática dependência, o que é um absurdo. totalmente, e deve ser muito incômodo. E na prática, tem alguma sugestão específica ou cada um faz o seu? Do tipo, uma porcentagem, quando entra o salário, uma parte já transfere para outra conta bancária? Como é que na prática funciona isso? Essa pergunta é interessante, porque é engraçado, né, recentemente eu recebi uma seguidora, ela falou assim: "Não, para mim tá ótimo receber mesada". Só que veja, Maíra, quem recebe mesada é filho, quem é parceiro é parte do projeto. Mesada é dependência, é um agradinho, é um cala a boca, né. Qual que é a minha percepção? Cara, é uma conta conjunta e tudo é dos 2. E eu imagino, né, que se você casou com uma pessoa, vocês sonham juntos, vocês remam juntos, vocês têm projetos juntos. Então, mesmo quando eu não trabalhava, não existia isso é dinheiro meu, isso é dinheiro seu. Era tudo nosso. Eu nunca tive que pedir para o meu marido se eu posso comprar tal coisa, porque é humilhante para uma mulher, de repente, perdeu a independência financeira dela, porque ela abriu mão de um monte de coisa pelo bem da família. E aí, "Ai, 20% é dela", não, não, tudo é dela, como tudo é dele. E o que que acontece com frequência? A partir do momento que a mulher ela não participa desses ganhos, o que já vi acontecer também, então ela pode gastar mesmo sem querer, como se fosse uma retaliação para o marido. Mas a partir do momento que o dinheiro é dos 2, então o que que eu sugiro para essa mulher? Primeiro, ter esse acordo prévio: "Ok, eu vou, mas o dinheiro é nosso, certo? É isso? Eu vou encarar os desafios e os bônus também são de nós 2. Participe do processo, quanto a gente ganha, porque tem mulher que não tem nem ideia qual que é a receita dela. Se você não tem ideia da sua receita, como que você sabe quanto que você precisa economizar, quanto você pode gastar, o que que você pode fazer para crescer juntos? Então, participe também, entenda quanto vocês estão ganhando. Sente com teu marido para pensar em formas de estruturar melhor as finanças de vocês. Seja parte do processo, não só na hora de gastar, mas na hora de economizar, mas na hora de pensar em planos, mas na hora de fazer os projetos. Mas qual que é o problema? A mulher quando se coloca como um filho. O filho sim, não sabe quanto a gente ganha, o filho sim vai ganhar uma mesada, o filho sim vai ser dependente. Agora uma mulher que abandona tudo para apoiar a carreira internacional do marido, ser colocada numa posição de independente, de submissão e de total falta de dependência, né, de total dependência, eu acho muito complicado. Perfeito, Rafa, ficou super claro. Tem que ter acordo prévio muito claro, ser consciente do faturamento, da grana que entra em casa e ter um papel ativo e combinado e acordado, né, para não ser mais uma pessoa, mais um membro da família que recebe uma mesada, senão que é parte, como você falou, do ônus e do bônus. Achei muito legal isso, Perfeito. sou parte das 2 coisas, não posso só ficar, né, com as obrigações, mas sem ter a retribuição financeira. Super, É super isso claro. mesmo. Eu conheci uma coreana aqui no México, eu acho que engraçado, né, as brasileiras, assim, graças a Deus, eu acho que muitas delas conseguem entender isso que eu estou falando e se apropriam disso. Mas, por exemplo, tem outras culturas que as mulheres têm mais dificuldade de se impor, de entender a importância do seu papel. E essa coreana, ela saiu da Coreia, ela trabalhava numa multinacional, tinha o salário dela, estava super bem, veio para o México para apoiar a carreira internacional do marido, quer dizer, num país que ela não fala o idioma, que é totalmente diferente da cultura dela, e aí ela mora agora num apartamento pequeno, em que ela cozinha, limpa, lava, passa, não tem o trabalho,
e que ela disse que o marido dá uma mesadinha, mas que não dá para ela comprar nada. Essa mulher veio como escrava. Isso não é uma parceria, isso é uma, né, ele trouxe uma funcionária para ele, em que essa funcionária faz todo o trabalho da casa, ganha um salário irrisório, que ela disse que não dava para comprar nada. Será que faz sentido? É, é uma boa pergunta. E culturalmente a percepção dessa mulher, a cultura dela vai acabar influenciando, como você falou, né, dependendo da cultura, ela pode ter uma percepção mais clara ou menos clara. E definitivamente, né, ter a sua consultoria, ter o seu acompanhamento, é ir abrindo um pouco essa não sei se porta, mas abrindo os olhos, eu diria, né. "Olha, isso aqui acho que você pode, né, ir por esse caminho, isso aqui tem que ser melhor, negociado, melhor acordado". Eu até diria que seria bem interessante que alguém entrasse na sua consultoria, inclusive antes de se mudar, antes de sair do seu país de origem. Não quando já está Mas depois de um ano, que as coisas ficam muito mais difíceis de serem avaliadas e negociadas, né. mas olha que interessante, Maíra, eu nunca tinha pensado nisso, eu sempre estava focando só nas mulheres que já são expatriadas. Até que a Gabi, depois eu vou até mandar a nossa entrevista para ela, uma querida, ela me buscou, porque ela ia ser expatriada para Dubai. E eu falei: "Eita, e agora? Aceito, não aceito?" Até fiquei falei: "Será que ó", falei: "Gente, mas faz total sentido, ela vai se preparar antes da mudança". E ela fez a mentoria em grupo. Gabi foi uma das que me escreveu um depoimento lindo. Ela falou: "Rafa, foi incrível eu poder fazer esse processo, porque agora eu me sinto muito mais preparada, muito mais". As monarcas deram contato para ela ia para Dubai, né, então outra monarca, Ju Verde, que é outra querida, deu contato de pessoas que já estavam morando em Dubai, então ela eu dei contato também de uma pessoa que eu conheço que mora em Dubai, ela já foi com contatos, mas no fim não foi mais para Dubai por conta dos problemas que estão tendo lá. E hoje ela foi para o Marrocos, mas assim, muito mais estrutura, muito mais preparada, com conexões. E aí depois da Gabi entraram outras monarcas que também, me procuraram antes da mudança. Eu falei: "Cara, sensacional, quisera eu ter tido uma mentoria monarca lá em 2014 antes de mudar. Eu tenho certeza que eu teria encurtado muitos caminhos". Foi o que eu pensei, no seu caso era um otimismo ignorante que a gente falou, e passa a ser um otimismo realista. Exato, Não é? Eu consigo saber os exatamente. possíveis cenários que podem acontecer, me mantenho muito otimista, né, com muita animação dessa mudança, mas com os pés no chão, sabendo os possíveis cenários que podem aparecer. Perfeito. Então, tem todo sentido, eu acho, fazer a consultoria antes de se mudar, com certeza, ajuda demais. Vamos então agora, retomar aquele assunto do lançamento do livro que você está querendo lançar. Explica então, assim, o que que é essa criança de terceira cultura e qual é o objetivo seu com o lançamento desse livro? A criança de terceira cultura é essa criança também que saiu do país dela, né, os pais são diferentes da nacionalidade do país que ela está inserida, e obviamente vem com vários desafios para essa criança também. Os meus filhos, por exemplo, o Bernardo, que vai ser o protagonista deste livro, ele é português e brasileiro, ele nasceu na África do Sul, com 6 meses ele mudou pra Suíça, ele entrou numa escola francesa, começou a aprender o francês, era uma graça ele falando francês. Com 2 anos e meio, ele saiu da Suíça e foi para o Panamá. E no Panamá, ele teve que ir para uma escola em que tinham várias crianças imigrantes, mas eram todas da América Latina, e tinham o espanhol como a língua materna. E isso frustrou muito o Bernardo, então ele tinha 2 anos e meio e não conseguia se comunicar tão bem com essas crianças, não conseguia, eh se expressar da forma como ele gostaria. E isso acontece com muitas crianças, então, eh, o Bernardo com 4 anos, ele já tinha feito 3 mudanças internacionais. É muito para uma criança lidar emocionalmente. É muita mudança, então, cada mudança que a gente faz, ele passa por a gente está numa casa, aí empacota essa casa, fica no hotel no país que a gente está, quando chega no país fica numa casa temporária, depois dessa casa temporária então, questão de 4 meses, pode ser que 3 meses, pode ser que ele passou por 4 casas. Para uma criança, como que ela absorve tudo isso, né? O que está acontecendo? Por que cadê meus brinquedos? Cadê minha cama?
Cadê as minhas coisas? Por que a gente tá cada hora numa casa diferente? Cadê a minha rotina?". Todo início de mudança é muito estressante para a família inteira. A gente é colocado sob muito estresse. O que antes eram coisas simples, de repente passam a ser grandes desafios. Então, como eu falei, é difícil para o líder de carreira ou para líder de carreira, para trailing spouse e para criança também. Então, quanto mais também a gente puder fortalecer essa TCK por meio de histórias que de outras pessoas que se conectem com ela, eu acho que mais leve a gente pode tornar esse processo para a criança. Qual que é o teu objetivo com o livro, Rafa? O meu objetivo com o livro é sim acolher essa criança, mas principalmente acolher essa mãe. Porque como eu te falo, as minhas clientes, elas são a base. Elas ditam como que vai funcionar a casa. Então, eu poder ter um produto que essa mãe de crianças pequenas vão poder ler, baseado numa história real, de uma autora que viveu isso, que trabalha com outras mulheres, para que essa mulher se sinta acolhida e possa acolher o filho com um produto diferenciado, esse é o meu objetivo. É mais uma forma de acolher essa mulher imigrante. É mais uma forma de criar uma solução que essa mulher se sinta acolhida, se sinta entendida e possa ter materiais para acolher o filho dela também. Perfeito, Rafa. Falando em maternidade, conta pra gente o baita desafio que você viveu recém-chegada na Suíça. Hum. Nossa, eh, quando eu fiz a mudança do Brasil para Panamá, Panamá, África do Sul, foi uma mudança relativamente fácil, porque era eu e meu marido. Quando você muda só o casal, óbvio que tem dificuldades, mas é muito diferente de mudar com filhos. Isso eu falo sem dúvida nenhuma, porque eu fiz mudança só eu e meu marido, eu fiz mudança com um bebê de 6 meses e eu fiz mudança com um bebê de 6 meses e uma criança de 2 anos. Então eu sei o que é mudar sem filho, com um filho e com 2 filhos. E posso te dizer que é uma escadinha de dificuldade. E aí cheguei na Suíça, a gente mudou para Genebra, eu não sabia falar uma palavra de francês. E eu lembro que a gente estava com o Bernardo, então só a chegada já foi traumática, porque quando eu cheguei na Suíça, depois de 15, 16 horas de voo, com escala, super cansada, né, e supostamente a gente chegaria num apartamento que já estava pronto pra gente dormir, um temporary living, né, que eles chamam, que a própria na época meu marido trabalhava na Procter& Gamble, eles disponibilizavam pra gente. Quando a gente chega lá, umas 5, 6 horas da tarde, eu, meu marido e o bebê de 6 meses, né, o Bernardo, super cansados, a gente abre o apartamento, não é que ele estava sujo, ele estava imundo, mas até baratinha tinha, pó, estava assim, impossível de dormir naquele apartamento. Daí a gente liga para o dono da agência, vou fazendo uma história longa curta, veio a limpeza e falou: "Não tem a menor condição de limpar isso aqui hoje para vocês dormirem nesse apartamento". E aí foi o caos, aí acha outro apartamento, enfim, eu lembro que esse dia eu chorei de cansaço, sabe quando você chora de exaustão, assim, física e emocional? Porque também você não consegue se comunicar direito, você tá num país e a criança chora e você tá cansado, enfim. Mas depois de tudo isso, ok, mudamos pra nossa casa e eu estava louca pra voltar a trabalhar. Então eu falei: "Vou buscar uma creche para o meu filho". E todo mundo me dizia: "Esquece, aqui na Europa as pessoas colocam o nome na fila de espera da creche quando sabem que estão grávidas, você acabou de chegar com um filho de 6 meses, esquece". Eu falei: "Eu vou conseguir". Eh, fui ver na Suíça era uma fortuna, eu lembro que era 2.000 francos suíços para 3 vezes por semana. Ou seja, a gente tá falando de R$ 12.000, meio período, 3 vezes por semana para meu filho ir pra Uhum, creche. Eu falei uhum. e aí ele falava: "Se você quiser entra na lista de espera". Eu falei: "Meu Deus do céu". E eu morava na fronteira com a França, então eu fui pra França e achei uma creche que estava a 5 minutos de carro da minha casa. Eu falei: "Tem que ser essa". Fui a primeira vez, eles não me atenderam, fui a segunda vez, não me atenderam. Enfim, dei o meu jeito, né, o meu fu fiz usei a minha persistência brasileira e de uma boa capricorniana, consegui a vaga. Quando eu consegui a vaga, a gente começou a semana de introdução com o Bernardo, ele estava super bem e eu também preparadíssima para poder deixar ele na creche, uma parte
do dia para eu poder trabalhar. Depois dessa semana, eu com um sorriso no rosto, vou poder voltar a trabalhar, começa a pandemia, lockdown. E aí, de repente, eu me vejo em um país que eu não sabia falar o idioma, eu ainda não conhecia ninguém, eh, com um bebê de 6 meses, ou seja, me adaptando na época ele estava, na verdade, 1 ano, quase 1 ano, me adaptando ainda à dinâmica da maternidade, primeiro filho, e vem a pandemia. Então foram vários choques, né, ao mesmo tempo, pandemia, maternidade, uma mudança internacional. E eu lembro que foi um processo de muita turbulência para mim e para o meu marido. E meu marido estava numa fase super puxada no trabalho, então a gente passou por esse momento, aí nasceu o Henrico, eu engravidei do Henrico. Na verdade, quando eu estava com a cesárea marcada para o dia 26 de fevereiro de 2021, no dia 25 de fevereiro de 2021, um dia antes da minha cesárea, eu fui para o hospital, emergência, com o meu mais velho. Começou a pipocar um monte de pontinho vermelho nele, ele é diagnosticado com catapora. Eu falei: "Meu Deus do céu". Eu falei: "Ok". Vou para o hospital e meu marido fala: "Então eu vou ficar com o Bernardo em casa", minha mãe estava lá, "e você fica no hospital", porque para o Bernardo eu não senti tanto, tadinho, ele estava cheio de dor, foi horrível o impacto nele. Ele não tinha tomado a vacina, porque a gente não se ligou que no calendário suíço não tinha essa vacina, a gente esqueceu de seguir o calendário brasileiro, que isso é uma recomendação que eu dou, sigam o calendário de vacinação brasileiro, que é o melhor do mundo. E fiquei no hospital com puerpério, pandemia, sozinha, e eu lembro que essa cena me marcou muito. Entrou uma senhora no quarto e eu comecei a chorar. Aí ela olhou pra mim, falou: "Ai, baby blues", virou as costas e foi embora, assim, zero calor humano, zero sensibilidade. Então foi um período bem difícil pra gente, mas eu acho que fortaleceu a gente muito como casal. Meu Deus. É muito desafio seguido, acho que a pandemia foi, assim, um baita desafio para muita gente, assim, dava pra gente fazer um podcast inteiro só sobre o que as pessoas viveram na pandemia em diferentes contextos, né, coisas gravíssimas. Sem dúvida. E a sua série de desafios na Suíça com o contexto da pandemia, sem dúvida é, assim, dá pra escrever um livro, e É verdade. muita resiliência, né, porque como você falou, você mistura um momento de recém tendo um filho, um outro filho doente, hospital sozinha num idioma novo, numa pandemia que não podia ter muita visita, não podia ter muito contato. Então, assim, é realmente acho que uma pós-graduação de resiliência. E Rafa, falando sobre os aprendizados, né, qual o maior aprendizado que a expatriação te deu? Esse que você carrega na sua vida pessoal até hoje? Existem vários, né. Um eu já te falei que eu acho que o momento mais difícil da tua vida pode se converter na melhor oportunidade da tua vida, como foi para mim, na expatriação. Mas um aprendizado que eu levo para a vida é que a expatriação nesse modelo que eu vivo, né, de ficar mudando a cada 3 anos, ela me ensinou sobre a urgência de viver. "Rafa, como assim?" Porque a gente vai para cada país, a gente sabe que a nossa estadia lá ela é curta, a gente vai ficar lá 2 a 3 anos, a gente tem aquela atitude de vamos explorar ao máximo. Então a gente viaja, a gente experimenta comida diferente, a gente conhece as pessoas, você tem aquela sede de viver, porque você sabe que vai acabar daqui a 2, 3 anos. E aí, eu vejo que essa sede de viver, mesmo que eu deixe de ser expatriada, eu quero continuar com ela. Porque a gente sempre acha que tem o tempo todo no mundo e acaba deixando tudo para depois, para depois, para depois, e de repente esse depois nunca chega. Então, essa urgência de viver, de explorar ao máximo, de conhecer, de ir atrás das coisas, eu sinto que foi um dos maiores aprendizados que a expatriação me trouxe. Porque eu sou de Brasília, morei 17 anos em Brasília, e eu nunca conheci a Chapada dos Veadeiros, que está a 3 horas de carro de Brasília. Por quê? "Ah, depois eu vou. Ah, eu moro aqui". Então, que eu vejo hoje, por exemplo, estou há 3 anos no México, é capaz que eu conheço mais o México do que eu conheço o Brasil, porque a gente já viajou o México inteiro. Por quê? Porque eu sei que já já eu vou embora. Mas o Brasil como era o meu país, eu pensava: "Não, não, um dia eu conheço".
Então, eu acho que essa urgência de viver, de explorar, de conhecer, de aproveitar ao máximo, é um grande aprendizado que eu tive na expatriação. Ai, que bacana, muito inspirador. Um aprendizado, assim, realmente vale pra vida. Pra vida. É. Eu acho que cada podcast, cada episódio que eu gravo aqui, eu acabo ficando com algum insight, né, de tudo que a gente conversa, que tudo é muito interessante, mas algo acaba, né, se eu fosse escolher um momento, e nesse episódio seu seguramente seria esse. Eu acho que essa urgência de viver é muito necessária hoje em dia, a gente aproveitar mais a vida, né, desfrutar de cada momento. Então você tem uma espécie de presente, né, nesse sentido, um presente de: "Tô te dando um tempo limitado, aproveita". É isso Muito mesmo. legal. Rafa, a gente agora começa uma sessão, que é a sessão daqui de longe, que é tipo um pingue-pongue. Eu te faço uma pergunta e você traz ali uma resposta curta. Então a primeira pergunta seria: daqui de longe, uma comida que você sente saudade. Ai, é engraçado porque no fim você encontra brasileiro por tudo quanto é canto e tudo você acha aqui, feijoada, pão de queijo, mas uma coisa que eu sinto muito saudade, não encontro nos países, é batata baroa, mandioquinha, amo. E daqui de longe, o abraço que mais faz falta no dia a dia. Dos meus pais. Ai, meu pai e minha mãe, são meus amorzinhos e são eles. Quais são as datas nas que o coração mais aperta? Eu acho que Natal, quando não estamos todos juntos, porque inevitavelmente existem natais que a gente não consegue mais juntar todo mundo. E o que que o brasileiro e a brasileira têm de tão especial? Ah, essa é a alegria de viver. Sem dúvida nenhuma, a alegria de viver e essa vontade de ajudar. Isso é algo que eu vi muito ao longo desses 13 anos de expatriação. Falo sem medo de errar, porque já atendi gente de diferentes nacionalidades, tive amigas de diferentes nacionalidades, mudei muito. E eu acho que, ao sermos brasileiros, o nosso processo de imigração se torna menos difícil, porque aonde quer que você vá, sempre tem um brasileiro para te estender a mão. E isso é incrível, a gente tem uma comunidade maravilhosa. E você chegar num país e poder conhecer um brasileiro, até me arrepia falar, você conhecer um brasileiro que vai te mostrar todos os caminhos das pedras, vai te conectar com outras pessoas, isso não tem preço e torna a expatriação menos difícil, sem dúvida nenhuma. É um privilégio você poder ser brasileiro e imigrante. Ai, que maravilhoso. A gente comentava até antes de começar a gravar, e eu vou deixar aqui também registrado, que vamos fazer disso um movimento, né, que um brasileiro siga ajudando o outro, que vá tomar café, que dê sugestões, que recomende, e a gente faça disso uma corrente do bem, digamos, né. Um dia é você que precisa Sem dúvida. de um apoio, depois então você apoia alguém que está chegando depois de você. Então que bom saber que a gente já tem isso de maneira natural, e vamos fazer disso uma prática constante. Sem dúvida, tô pró esse movimento. Conta comigo. Lançado para o universo, movimento da corrente do bem entre brasileiros. Rafa, se Perfeito. alguém quiser continuar acompanhando os seus conteúdos e sua trajetória, quais são as redes sociais que você recomenda? Hoje eu tô no Instagram, Rafa Benincasa, tudo junto. E recentemente lancei também um podcast de entrevista com mulheres expatriadas, que também é Rafa Benincasa, que está tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente já tem 2 entrevistas lá e está sendo um projeto muito especial. Maravilhoso, vamos lá ver essas entrevistas, conhecer histórias de mulheres expatriadas, desafios e aprendizados. Bom demais, Rafa. Muito obrigada por esse papo. Foi incrível, muito inspirador, com muitas dicas práticas também. Acho que você trouxe assim as duas coisas muito bem, tanto a inspiração do vamos viver a vida, curtir o momento, como muitas dicas práticas que quem escutar essa entrevista vai poder colocar em prática super rápido. Então, te agradeço demais por abrir seu coração, compartilhar o seu conhecimento. Muito sucesso com a Monarca e todos os projetos que você tem criado ao redor desse empreendimento seu. E muito sucesso. Obrigada, viu. Muito obrigada a você, Maíra, foi um prazer, bater esse papo com você e a gente poder construir junto. Espero que outras mulheres possam se sentir inspiradas e acolhidas com esse nosso bate-papo. Maravilhoso. Obrigada.
Beijo. Tchau, Um tchau. beijo, tchau, tchau.